Gente, tem notícia de momento chegando. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou à CNN que entregará ao Tribunal de Contas da União aquele terceiro pacote de joias, também no acervo privado do ex-presidente. A apuração é da nossa Larissa Rodrigues, já está a postos com a gente desde o comecinho do jornal. Oi, Lari, vamos falar muito hoje, né, nós duas. Oi, Tainá, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Boa sexta-feira. Ainda bem que é sexta-feira, né? Dá para falar. Eu tô de folga, vou poder descansar depois. Tainá, chegou a notícia agora há pouco aqui na redação de que a defesa de Bolsonaro enviou esse documento ao Tribunal de Contas da União, confirmando que está disposta a entregar o terceiro estojo de joias. Lembrando, essa semana teve a divulgação dessa notícia pelo jornal Estado de São Paulo, que nós aqui da CNN confirmamos, de um outro estojo. Apesar da gente estar dizendo que é um terceiro estojo de joias, esse foi recebido por Bolsonaro pessoalmente ainda em 2019, quando o então presidente da República foi até a Arábia Saudita. Isso significa, então, que antes daqueles outros dois estojos que está nesse questionamento todo, um que ficou na Receita Federal, outro que Bolsonaro acabou ficando e já devolveu, tem mais esse. Nesse documento, a defesa de Bolsonaro diz, inclusive, estar disposta a entregar esse documento e faz algumas reclamações. Estou lendo agora, com a ajuda do Lucas Mendes, nosso setorista de justiça, eu ia falar de STF, mas de todas as cortes do país, que conseguiu também esse documento já protocolado no sistema do Tribunal de Contas da União. Nesse documento, então, a defesa de Bolsonaro diz que vai depositar esse outro estojo, o bem requerido, são as palavras, o quanto antes possível, também na agência da Caixa Econômica Federal, na Asa Sul, aqui em Brasília, onde aquele outro estojo foi depositado e onde há uma expectativa também que a Receita Federal ali de São Paulo traga o estojo o mais caro de todos, de 16 milhões de reais, que teria como intuito presentear a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Essas são as palavras, então, da defesa, diz que vai entregar o quanto antes possível e ressalta-se por iniciativa da própria defesa. Então, diz que está indo por iniciativa sem ser obrigada pelo próprio TCU. Outro detalhe importante, pede para que o tribunal verifique se há mais algum outro item que deve ser depositado. Então, questiona se o próprio Tribunal de Contas da União ainda quer que seja entregue pela defesa de Bolsonaro algum outro item que teria ficado com o presidente da República. Por enquanto, o que me chamou a atenção, a gente, claro, vai continuar lendo também esse documento. O número 5, Edu, ali fala que há uma indignação com que essa situação acabou sendo tratada no último despacho, ou seja, a defesa criticando ali, de certa forma, o Tribunal de Contas da União, auditado tão logo o Tribunal de... E ele diz aqui que o acervo privado do Bolsonaro vai ser auditado assim que o Tribunal de Contas da União determinar essa diligência. E aí ressalta, é pública e disponível, estando à total disposição para a consulta dos órgãos de fiscalização todo e qualquer presente, objeto que tenha ficado com Bolsonaro. Então, uma certa reclamação, tenta culpar a imprensa de que estaria fazendo um alarde com tudo isso, mas o resumo a defesa se compromete a entregar o terceiro estojo, aquele que Bolsonaro pegou pessoalmente na Arábia Saudita, segundo a defesa, o quanto antes possível. A gente vai seguir lendo esse documento, Tainá, daqui a pouco eu volto com mais informações. Ótimo, eu estou com ele em mãos também, Lari, para a gente poder ir juntas falando de cada posicionamento da defesa. Eu estava justamente nesse item 5, quando a defesa fala da auditagem, gente, mas a auditagem do TCU já começou. Eles estão fazendo o levantamento de todos os presentes, já que foram recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, sob a sua gestão, é claro, de 2019 a 2022. Eles vão fazer um pente fino em tudo que está em posse do ex-presidente Jair Bolsonaro em seus acervo privado. Essa diligência deve durar até junho, aproximadamente. Os auditores responsáveis já foram indicados pelo Tribunal de Contas. E, paralela a essa auditagem do TCU, a gente lembra que a Polícia Federal também faz um levantamento de todos os itens que foram doados como presentes ao ex-presidente em acervo privado para poder utilizar como documento e checagem no inquérito que foi aberto por eles, na Polícia Federal. Lari,
Diga. Desculpa te interromper, que enquanto você foi falando, eu estou lendo, a gente acabou de receber esse documento, fazendo ao vivo, como sempre, aqui no 360. E no número 2 ali, Edu, me chama muito a atenção quando a defesa tenta culpar a burocracia do TCU para a demora na entrega de todos os estojos ali. Ele diz que unicamente em razão da burocracia desta corte, que demorou muito, infelizmente, diz a defesa, a determinar qual seria o local adequado para o depósito, ou seja, aonde iria a defesa entregar aquele outro conjunto de joias, e completa. Se arrastou mais do que esperado, o que acabou contribuindo para uma demora e gerou na mídia e na opinião pública a impressão de recusa por parte do peticionário. Ou seja, diz que ficou parecendo para a opinião pública, de acordo com as notícias que nós aqui da imprensa vamos passando, que Bolsonaro teria se recusado a entregar o outro estojo, mas que isso teria sido por culpa da demora do próprio TCU em determinar qual seria o local que a defesa deveria ir com aquele estojo de joias. Então, vem argumentando ali. Naquela mesma estratégia de defesa, Tainá, que a gente vem dizendo, né? Lembrando que Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal na quarta-feira da semana que vem. Naquela mesma estratégia de que Bolsonaro está disponível, está disposto, que só não entregou antes porque o TCU não disse onde deveria ser, que em momento nenhum se recusou e quis ficar com essas joias. Essa é a estratégia da defesa desde o primeiro momento, Tainá. Isso, mas a gente vê que há uma agilidade, né, e uma construção de uma argumentação muito linear dessa vez, né? É claro, a despeito de tudo que já foi dito anteriormente e desdito pelo ex-presidente Bolsonaro e por seus auxiliares, no caso das joias, a defesa que entra agora, que a gente percebe com muito mais conhecimento de causa do assunto que está sendo tratado, cria esses argumentos com muita linearidade, né? Dá continuidade a justificativas anteriores, ou seja, não foge do foco do qual se apegou no início, que é justamente dar essa ideia de que o ex-presidente nada sabia, que o ex-presidente tinha pouco conhecimento sobre essas normas, de que isso, o que aconteceu tem muito mais ligação com uma confusão nos trâmites por falta de conhecimento das regras. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, né, gente? Que vai colar ou não vai. Eu estou tentando explicar qual é a estratégia da defesa que a gente percebe até aqui. E, claro, colocando sempre o ex-presidente Jair Bolsonaro à frente das denúncias, né? Colocando o ex-presidente como quem está a fim de colaborar com a investigação. É isso que a gente está vendo aqui nesse documento ofertado ao Tribunal de Contas da União, confirmando a entrega desse terceiro estojo de joias. Lari, esse terceiro estojo de joias, a gente fala terceiro, gente, porque foi o terceiro identificado, né? Mas, na verdade, né, ele já está na auditagem mesmo da Polícia Federal, já consta na lista do acervo privado do ex-presidente. Esse argumento, inclusive, muito provavelmente por instrução da defesa, foi usado por Bolsonaro na entrevista que ele deu ao Leandro Magalhães. E é usado também nesse documento. Até a defesa também tenta ali passar uma ideia de que vocês estão confundindo as coisas. Isso já estava no acervo privado de Bolsonaro, listado, em momento nenhum se escondeu a existência desse estojo. Então, por que antes vocês não determinaram? Vocês, no caso, o TCU, os ministros do TCU, não determinaram que Bolsonaro deveria também entregar esse estojo. Essa é a estratégia de defesa, dizer que esse terceiro estojo, em momento nenhum, ele estava escondido. Ele foi tornado público, já que está naquela declaração do acervo privado do ex-presidente. E que, por isso, não teria cometido nenhum tipo de crime ou faltado com algum tipo de informação, já que era claro a existência daquele estojo. Esse é o argumento também que consta nessa manifestação de hoje que a defesa de Bolsonaro envia ao Tribunal de Contas da União. Mas aí o que se questiona esse estojo deveria estar no acervo privado de Bolsonaro? Por quê? Ele foi lá em 2019, recebeu, não deveria estar no acervo público, no acervo da Presidência da República e continuar por lá, independente de quem ou quem serão os próximos presidentes do nosso país. Esse é o questionamento do Tribunal de Contas da União que a defesa de Bolsonaro tenta rebater, Tainá.
Exatamente, Lara. A questão não é o estojo estar listado ou não estar listado no acervo privado. O questionamento das autoridades é muito além, é saber exatamente o porquê dele estar listado no acervo privado e não no acervo público da presidência. Acho que é muito mais por aí, apesar das argumentações da defesa. Diga. Tainá, só para a gente encerrar, eu estava até checando aqui que o TCU já tinha dado uma ordem para que Bolsonaro entregasse esse terceiro estojo. Então, a defesa também se manifesta ali no finalzinho desse documento, dizendo que está por vontade própria, procurando o TCU, que vai entregar o quanto antes possível, nas palavras também dos advogados, mas já havia uma determinação por parte da Corte. Então, não adianta também vir agora dizer, olha, estou aqui indo por vontade própria te entregar o que, de fato, o TCU mesmo já tinha pedido para ser entregue, Tainá. Lari, vamos chamar ele, Leandro Rezende, para fazer companhia para a gente. Oi, Lê, tudo bem? E aí, gente, beleza? Olha, já, enfim, com algum tipo de desdobramento aqui sobre esse gesto, né, da defesa do Bolsonaro de entregar esse conjunto de joias, estava acompanhando aqui o diálogo de vocês. É importante ter em mente que esse conjunto é o que chegou no Brasil em 2019 e foi o único conjunto de joias que foi legalmente declarado tanto à Receita Federal como à Secretaria-Geral da Presidência da República, né? É o único que seguiu o trâmite legal, porque é um conjunto de joias masculina, né? O jornal Estado de São Paulo avalia ali em R$500 mil o valor desse conjunto, mas os outros dois, eles entraram de modo ilegal no Brasil, né? Então, por mais que todas as críticas feitas pela defesa do Bolsonaro nessa petição encaminhada ao Tribunal de Contas da União, ao modo com que o TCU está conduzindo a situação, fato é que havia um conjunto de joias já no momento inicial, quando essa questão toda começou, já existia esse conjunto, a defesa sabia disso, mas não falou nada, só falou agora depois que o jornal Estado de São Paulo revelou que esse conjunto entra no Brasil legalmente em 2019 e em 2022 o Bolsonaro solicita que ele seja incorporado ao seu acervo pessoal. Ou seja, Tainá, Opa, diga. Eu estava lendo aqui o último parágrafo desse documento, a gente lendo aqui enquanto vai acontecendo, documento de 4 páginas, é o termo correto, pedido de apresentação nessa manifestação por parte da defesa de Bolsonaro. Ele encerra, os advogados de Bolsonaro, dizendo que pede para que o tribunal verifique se há mais algum item que entende que deve ser depositado, a gente tinha comentado isso, mas na sequência diz, abre aspas, para que se evite confusão, celeuma ou qualquer tipo de dúvida a respeito da idoneidade e real intenção do peticionário. O peticionário, no caso, é Bolsonaro. Então, ainda pede que o TCU descubra quais outros objetos, presentes quer que Bolsonaro deposite para que isso não possa causar, segundo a defesa, confusão ou dúvida a respeito da idoneidade de Bolsonaro, ou seja, que ele está ali disposto a fazer o que o TCU está pedindo, que não tem nenhuma intenção de cometer qualquer tipo de crime ou ficar com aquilo que não seria dele. Claro, isso agora um posicionamento da defesa depois de todos os escândalos e da descoberta desses 3 estojos de joias muito preciosas que Bolsonaro ou alguém em nome de seu governo recebeu da Arábia Saudita.